Olá, pessoal, boa tarde. Vamos então começar a falar hoje um pouquinho sobre família de observadores, tá certo? Então, até agora, a gente viu, né, que a maneira como cada observador percebe o espaço-tempo, experimenta o espaço-tempo, como sendo separado, né, em direções espaciais e temporais, depende de observador, tá certo? Depende, em particular, da sua linha de mundo no espaço-tempo. E até agora a gente se manteve, né, manteve a atenção quando falava de observadores inerciais. E a razão disso é porque observadores inerciais são caracterizados por uma única direção, né, sua linha de mundo tem uma única direção, porque afinal de contas a gente, pela estrutura do espaço-tempo, pela estrutura fim do espaço-tempo, a gente viu que as linhas de mundo que são inerciais, né, elas são linhas retas, né, são linhas retilíneas, são linhas de mundo retilíneos no espaço-tempo, né. A ideia é tentar abrir mão disso, né, porque lembra que eu falei que relatividade restrita não fala só sobre observadores ou referenciais inerciais. Relatividade restrita é a física que se desenrola num espaço-tempo plano, certo? Onde você pode, que basicamente, em termos físicos, qualquer situação na qual a interação gravitacional ela pode ser desprezada, negligenciada, a gente está dentro do escopo da relatividade restrita, pelo menos como pano de fundo, tá? Evidentemente que dependendo qual é o sistema que você coloca lá em cima, você vai precisar também de alguma outra teoria. Então, você quer fazer eletromagnetismo em espaços-tempos, né, no espaço-tempo de Minkowski, você quer fazer mecânica no espaço-tempo de Minkowski, mecânica relativística, mas ainda assim não há nenhuma questão, né, que realmente foge do palco, né, da relatividade restrita se você tiver num contexto em que a gravidade não é relevante, tá? E uma coisa que é evidentemente relevante são situações nas quais os observadores não necessariamente são inerciais, né, onde nosso ponto de vista como observador do fenômeno, né, não é necessariamente um ponto de vista inercial. Então é interessante a gente ver o que acontece, né, como que a gente lida nessa situação na qual a gente não é, ou nós não estamos tratando de observadores inerciais. Muito bem, então deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Tá ótimo. Então a ideia é a gente falar de observadores arbitrários e depois a gente vai ver a necessidade de introduzir o conceito de família de observadores, né, ou explicar por que que a gente tem que normalmente falar de família de observadores, até quando a gente está falando de observadores inerciais, tá? É bom a gente se acostumar com essa ideia de não estar falando apenas de um observador, né, ou uma única linha de mundo, mas a gente vai se acostumar com a ideia de sempre que falar de observadores, falar de família de observadores, né? Então vamos começar, né, com o que a gente estava fazendo até agora, um observador inercial, certo? Então um observador inercial, em qualquer ponto, ele é caracterizado, né, por uma única direção. Sua linha de mundo é completamente caracterizada por uma única direção, em particular, em qualquer evento dela, eu posso pegar lá o vetor tangente, né, que dá a direção dessa curva, e esse vetor tangente caracteriza completamente o movimento desse observador inercial, certo? E por isso, se eu tiver outros dois eventos quaisquer, por exemplo, Q e R, né, que evidentemente são eventos do espaço-tempo, então o que é absoluto entre eles é o intervalo invariante entre eles, né, que é uma medida geométrica no espaço-tempo, mas dado um observador, né, usando aquela direção, né, aquela direção que caracteriza a sua linha de mundo, pela estrutura fim do espaço-tempo, eu posso colocar né, transladar aquele vetor para estar tanto no evento Q quanto no evento R, não importa, né? E aí, além disso, a gente sabe que dado uma direção tipo tempo, que afinal de contas a linha de mundo de um observador é uma direção tipo tempo, determina uma direção tipo tempo, isso também determina o que esse observador interpreta como sendo direções espaciais, como sendo aquelas que são ortogonais no sentido de espaço-tempo, né? Aquelas direções que são ortogonais a partir daquele evento à direção da linha de mundo, certo? E, de novo, pela estrutura de espaço afim, eu posso estabelecer também no evento Q ou no evento R, né, num outro evento qualquer, que não precisa, esse é o ponto, não precisa pertencer à linha de mundo do observador, ou seja, ele não precisa passar por esses eventos, mas ainda assim a gente pode definir esse mesmo vetor U e essas mesmas direções que são espaciais para esse observador, né, num outro evento qualquer.
E aí, dados dois eventos arbitrários Q e R, a gente pode fazer essa decomposição, né? Essa separação entre os dois eventos Q e R. Esse observador vai atribuir como tendo uma certa separação temporal, certo? E também como tendo uma certa separação espacial. E a gente sabe que o que é físico, o que é absoluto, né, de fato, é o intervalo invariante entre esses dois eventos, mas que quando decomposto por um dado observador inercial numa direção temporal e as suas direções espaciais, essa é a relação, né, entre esse objeto, essa quantidade absoluta e essas quantidades individuais que são relativas. Elas compõem, né, um objeto absoluto, uma quantidade absoluta que é um intervalo invariante entre eles. Então, isso é para observadores inerciais. E esses eventos, não importa onde eles estivessem, a gente sempre pode fazer, então, essa separação, né? Então, para um observador inercial, mesmo que seja um único observador inercial, a gente pode dar uma prescrição bem definida, né? Bem posta, de como que esse observador inercial, ele separa, né? Intervalos de espaço-tempo em termos de intervalos temporais e de intervalos espaciais, tá? Ou distâncias espaciais. Mas vamos pegar agora esses mesmos dois eventos e ao invés de a gente ter um observador inercial, vamos supor que a gente tem um observador que não é inercial, ou seja, ele tem uma linha de mundo arbitrária, tipo tempo, né? O vetor tangente em cada ponto em cada evento dessa curva dessa linha de mundo é tipo tempo, porque é o vetor tangente, né? Então tem que estar na direção, tem que determinar uma possível direção temporal, mas de outra maneira, né? Qual é o vetor tangente vai mudar ponto a ponto. Então, diferentes eventos que você pega dessa linha de mundo, né, que representa o observador em diferentes instantes, o que é a direção temporal para ele em cada instante é diferente, certo? Então, a gente teria situações como representadas com essa daqui. E localmente, então, quais são as direções que esse observador, né, em cada um dos seus instantes, né, interpreta como sendo as direções espaciais, puramente espaciais, né, são as que são ortogonais a essa linha de mundo. Lembrando que é o conceito de ortogonalidade no espaço-tempo, né, que num diagrama euclidiano, a melhor maneira da gente representar é fazendo com que aqui a reta 45 graus, que representa um raio de luz, né, ele seja a bissetriz entre essas duas direções, a temporal e a puramente espacial, certo? Então, aqui eu teria o que é direção puramente espacial para o observador, que nesse evento está passando, para ele essa é a direção temporal nesse evento, porque é a direção tangente à sua linha de mundo. Nesse outro evento, né, o que é direção puramente espacial para ele está aqui, ou seja, o que é simultaneidade, né, para a superfície de simultaneidade, o que é um instantâneo, né, como se fosse uma foto, né, instantânea da seção espacial dele. Evidentemente que isso é uma construção, porque, lembrando, se você realmente, né, olha à sua volta, você não está vendo, né, nesse instante, o observador não tem acesso ao que está acontecendo nesses eventos, ele tem acesso ao que está acontecendo no cone de luz passado dele, certo? Então, isso aqui é uma idealização, tá? Então, isso aqui seria, né, o que são os eventos que são no espaço-tempo, que são simultâneos a esse instante do observador. Então, é isso que ele chamaria do espaço nesse instante. É isso que ele chamaria do espaço euclidiano nesse instante, e assim por diante. Tá certo? Mas aí a pergunta é, qual desses vetores eu vou considerar aqui no Q para considerar qual é a separação que esse observador faz desse intervalo, né, invariante em termos do que é um intervalo temporal e o que é um intervalo espacial, né? Em qual desses vetores ou qual dos infinitas possibilidades, né, de direção temporal eu vou usar, certo? Bom, então a gente já começa a ver que a coisa já não fica tão, né, bem posta, tão inequívoca quanto é no caso de observadores inerciais. Alguém ainda poderia falar, eu sei, eu tenho uma solução para isso. Basta você pegar o instante que é da linha de mundo, que é simultânea a esse evento Q, tá certo? Então, você teria que procurar aqui nessa curva, cadê a seção espacial que passa por Q, e aí você vai usar a direção da linha de mundo, né, para determinar qual é a direção temporal aqui, você vai usar aquela direção de mundo. De fato, é uma prescrição, tá? Só que mesmo essa prescrição ela é problemática, e a razão disso é a seguinte, aqui eu peguei, né, bom, o primeiro problema disso é o seguinte, a gente está querendo decompor, né, o intervalo esse intervalo de espaço-tempo entre Q e R no intervalo temporal e no espacial, certo?
Com essa prescrição, se você faz essa prescrição definindo, usando o Q como base para fazer a separação, ou usando o R para fazer a separação, como o Q e o R normalmente eles vão pertencer a seções de simultaneidade diferentes, portanto, com vetores, né, com vetores que determinam a direção temporal diferentes, essa prescrição faria com que o mesmo observador atribuísse, né, separações temporais e espaciais diferentes, dependendo se ele escolhe basear, né, a decomposição dele no evento Q e fazer a separação QR, ou no evento R e fazer a separação RQ. Enquanto que, né, o razoável seria que um deveria diferir do outro meramente por um vetor, por um sinal negativo na quantidade vetorial, certo? Mas dependendo qual é a prescrição que você faz, se é em Q, se você baseia em Q ou em R, já dá problema. Pior ainda do que isso, né? Esse conceito de simultaneidade aqui, se você estende ele para distâncias muito grandes, né, para regiões muito afastadas da sua linha de mundo, começa a ter problemas como esse, ó. Você começa a ter cruzamento dessas seções que são, né, espaciais, né, que seriam as seções puramente espaciais, de modo que acontecem situações muito patológicas, do tipo, olha, em princípio, esse evento seria simultâneo, né? Eu quereria estender a noção de simultaneidade para considerar que todos esses pontos aqui representam a seção espacial desse observador nesse evento, nesse instante, por acaso, por exemplo, mas aí, ó, por exemplo, também esse evento em particular aqui, ó, esse evento em particular que pertence a essa seção, também pertence a esse. Então, olha que noção de simultaneidade péssima, né? Porque eu teria o quê? Eu teria que esse evento é simultâneo a esse, que por sua vez é simultâneo a esse, mas evidentemente, né, esses dois eventos não são simultâneos, esse aqui aconteceu no futuro desse. E pior ainda, né, se eu pegar eventos que estão mais para cá, ó, né, então esse evento que está no passado desse é simultâneo a um evento que está no futuro de um outro que é simultâneo a esse daqui, certo? Então você inverte a ordem temporal, né, se você quiser forçar estender a noção de simultaneidade para distâncias muito afastadas da linha de mundo do observador que está querendo, né, fazer essa definição, tá? Tudo isso daqui é basicamente para justificar o seguinte: noção de simultaneidade ou noção de seção espacial, tá? Ela só é realmente, né, bem posta, livre de ambiguidades, né, se você restringe essa definição à vizinhança da linha de mundo daquele observador que está atribuindo aquela seção espacial, tá? Então, e repara que isso não tem nada a ver com observação, porque lembrando, observação é você estar coletando informação sobre o seu cone de luz passado, e isso é absoluto, isso não tem nenhuma ambiguidade. O que a gente está tentando fazer aqui é dar uma definição de seção espacial simultânea que, na verdade, assim, é uma definição, não tem, isso aqui não é fisicamente mensurável, tá certo? A definição ela é razoável, né, para observadores inerciais, como foi justificado no exercício 7, se eu não me engano, dos exercícios de final de capítulo, do capítulo 1 das notas de aula, né? Para observadores inerciais, ele é bem definido por conta da constância da velocidade da luz, como sendo a seção espacial que é ortogonal à direção temporal, né? Mas para observadores que não são inerciais, isso daí só tem significado físico, ou só é razoável, né? Só tem uma plausibilidade física se você estiver tratando de eventos, né? Ou de eventos que são próximos à linha de mundo do observador, tá? Então, a mensagem aqui é o seguinte: simultaneidade é um conceito local. Dado um observador, e, portanto, a sua linha de mundo, definir simultaneidade faz sentido localmente, em torno da linha de mundo dele, certo? Como se fosse um tubo de mundo, então, né, dele, tá certo? Então, ao invés da gente, agora, se a gente quer abrir mão de só falar de observadores inerciais, a gente também tem que abrir mão de falar de seções de simultaneidade que são infinitas ou globais. A gente, dado um observador, uma linha de mundo, a gente pode falar o que localmente é a seção espacial daquele observador. E esse desenho na frente, né, como tudo em física, a gente coloca esse desenho minúsculo esse D minúsculo para representar algo que, na verdade, só faz sentido localmente, né,
é uma aproximação que é tão melhor quanto menor for a região que você está pegando, né? Então, é infinitesimal, tá? Bom, o que que isso implica, né? Isso implica basicamente o seguinte: se eu tiver a separação se eu quero fazer a separação espaço-tempo em espaço e tempo, dado um observador, tá? Isso só faz sentido em torno da linha de mundo do observador, tá? Então é isso que eu quero dizer com essa minha figura. Dado uma linha de mundo, você tem, ao longo da linha de mundo, você tem bem definida o que localmente é a seção puramente espacial para aquele observador. Mas não faz sentido, né, físico, não tem nenhuma vantagem física você estender essa definição de superfície, né, para ser global, tá? Para um observador não inercial. Tudo bem? Mesmo para observadores inerciais, depois vai ter um exercício nas notas de aula sobre o universo de Milne, né, que mesmo para observadores inerciais, é melhor você tratar desse jeito também, tá? Que as superfícies, elas são locais, tudo bem? Bom, em particular, se eu quero decompor, né, já que localmente vale essa separação, então repara que pontos que estão sobre a minha linha de mundo, ou sobre a linha de mundo de um observador arbitrário, lá faz sentido você fazer a separação, sim. E o que é razoável, né? Pontos que pertencem à linha de mundo, né? Então, se eu tiver aqui, vamos definir o chamado tempo próprio, que eu até já mencionei, né? Tempo próprio em outros contextos, mas agora vai ser para um observador arbitrário. Até então a gente tinha falado de tempo próprio para observadores inerciais. Agora o tempo próprio para observadores arbitrários, tá? Então suponha que eu tenho uma curva aqui, uma linha de mundo, né? Isso aqui é a linha de mundo de um observador arbitrário. Pega lá um evento de referência qualquer para poder expressar essa linha de mundo, né, como uma função vetorial, né? Então, esse lambda é um parâmetro da curva, que depois a gente vai ver quais são escolhas naturais para esse parâmetro, mas por enquanto é um parâmetro qualquer, que faz com que isso aqui seja uma função vetorial. Dado um valor para esse meu argumento real, isso me dá um vetor que no fundo está localizando um evento da curva em relação a esse evento outro. Então, à medida que o lambda passa, esse vetor vai me descrevendo, né, vai apontando aqui para diferentes eventos dessa curva aqui, tá certo? Eu posso tomar a derivada dessa função vetorial, certo? Então, aqui a gente não vai nem precisar ficar tomando muito cuidado, né, com relação à definição de derivada, porque aqui a gente sabe que pela estrutura de espaço afim, eu posso comparar vetores em pontos diferentes. Então, se eu posso comparar vetores em pontos diferentes, subtração de vetores em pontos diferentes é bem definido. E subtração, né, então, porque basicamente é isso que é uma derivada, né, é o limite de uma razão de uma diferença da sua função, que no caso é uma função vetorial, dividido pela diferença dos valores que o parâmetro assume, certo? Então, eu preciso saber fazer diferença da minha função em valores de parâmetros diferentes, certo? Então, eu preciso pegar, por exemplo, quanto que minha função vetorial... Preciso pegar, por exemplo, o x em lambda mais d lambda e subtrair o x em lambda, certo? E isso é uma coisa bem posta, certo? Num espaço afim como é o que a gente está trabalhando. Então, não precisa nem tomar tantos cuidados assim, diferente de em relatividade geral, né? Onde não faz sentido você fazer subtração de vetores em pontos diferentes. Não é que não faz sentido, mas você tem que dar uma prescrição para isso, e a prescrição ela não é única. Bom, vamos lá. Então, aqui, dada, né, essa função vetorial, que é a curva, está me dando a curva, tomando a derivada dela, eu tenho o vetor tangente em cada ponto, que também vai me dar uma função. Se fosse uma linha de mundo inercial, né, a derivada disso aqui daria uma constante, um vetor constante, um padrão vetor constante, mas não é o caso se não for uma trajetória inercial, tá certo? E aí, se eu pegar dois eventos arbitrariamente próximos aqui, né, por exemplo, o evento localizado pelo vetor xa de lambda, está aqui, por exemplo, e o evento localizado por xa de lambda mais d lambda, que vai ser um evento vizinho sobre a mesma curva, tá certo? Para esse observador, os dois pontos ocorreram no mesmo ponto do que para ele é espaço, né? Porque é tão local, e aí essa maneira de você separar, né, o espaço-tempo em espaço e tempo faz sentido. E, em particular, dois pontos sobre a curva estão dois pontos vizinhos, né, sobre a curva estão separados só na direção temporal para esse observador, certo? E se estão separados só na direção temporal, então o intervalo invariante entre eles vai ser dado meramente... Bom, primeiro vai ser calculado desse jeito,
tá certo? Primeiro vai ser calculado desse jeito, porque a definição, né, de intervalo invariante, eu pego o vetor separação, que vai ser o meu dxa aqui, né, que vai ser xa de lambda mais d lambda menos xa de lambda, certo? E aí eu uso a métrica para calcular o produto escalar entre desse vetor com ele mesmo, certo? Desse vetor com ele mesmo, porque a norma que daria o equivalente da norma quadrada, tá certo? Que aqui só, né, fazendo regra da cadeia, eu teria isso daqui, né, onde o VA nada mais é do que aqui o vetor tangente, tá? Então eu tenho essa expressão aqui. Só que se esses dois eventos têm separação, até aqui isso aqui é genérico, tá certo? Isso aqui é uma quantidade invariante, certo? Uma quantidade absoluta, o valor, certo? Só que qual a interpretação dessa quantidade para esse observador? Para esse observador, esses dois eventos estão separados só na direção temporal. E se eles estão separados só na direção temporal, a gente já viu que o valor do intervalo invariante é menos c quadrado vezes o intervalo de tempo que se passou para esse observador. Se eu isolo o intervalo de tempo, né, eu vou ter aqui um detal, que é a raiz quadrada de menos o intervalo invariante, então põe um menos aqui, tira a raiz quadrada, né, e divide por c, se você não estiver fazendo c igual a 1. E isso, então, vai dar o tempo decorrido entre esses dois eventos para o observador que passou por aqueles dois eventos. Só que esses dois eventos são infinitesimais, então isso não impõe mais que tenha que ter, né, que tenha que ter sido um observador inercial, certo? Não, isso já cai por terra. Antes, quando a gente fazia isso, a gente falava, olha, esse é o tempo decorrido para um observador inercial que passou por aqueles dois eventos. E aí sim a gente tinha, né, que isso era o tempo próprio. Agora, como a gente só está fazendo a coisa infinitesimal, né, aqui o meu vetor tangente ele pode variar ponto a ponto, mas desde que eu esteja calculando essa quantidade aqui, né, entre eventos vizinhos, isso aqui vai me dar o elemento, né, o elemento de tempo próprio, ou seja, o tempo próprio infinitesimal que se passou entre esses dois eventos para esse observador que passou pelos dois eventos. E aí, evidentemente, como isso vale para quaisquer eventos vizinhos aqui, pares de eventos vizinhos, eu posso integrar. E aí eu posso calcular, então, o tempo decorrido sobre uma curva arbitrária, certo? Então, dado uma linha de mundo, né, tipo tempo, arbitrária, ou seja, não precisa mais ser de observadores inerciais, eu sempre posso calcular o tempo físico decorrido para aquele observador seguindo aquela linha de mundo, não importa se ele é inercial ou não. E é dado, então, por essa expressão aqui, certo? Note uma coisa, né, que é bom notar é o seguinte: se a gente tivesse escolhido, ou por sorte ou por a posteriori, se a gente tivesse escolhido o parâmetro da curva, o lambda, né, que é aquele parâmetro real que a gente está usando para localizar cada evento da curva, né? O passar desse parâmetro faz dar a evolução da curva. Se a gente tivesse escolhido como sendo o próprio tempo próprio, né? Ou ele a menos de uma constante aditiva, tá? A gente teria que o vetor tangente, bom, aí o lambda seria igual ao tal, tá certo? E isso, então, imporia uma condição de normalização no vetor tangente, que é que a normalização do vetor tangente teria que ser menos c quadrado. O menos só está lá para dizer que ele é tipo tempo, tá certo? Mas o c quadrado seria o valor da normalização do vetor tangente quando o parâmetro sobre a curva tipo tempo é o tempo do observador seguindo aquela linha de mundo, tá? Então, se você parametriza uma linha de mundo de um observador pelo tempo desse observador seguindo essa linha de mundo, o vetor tangente à sua linha de mundo ele já sai com essa normalização aqui menos c quadrado, e é nesse caso, e apenas nesse caso, que esse vetor tangente tem o nome de quadrivelocidade, tá? Então, a quadrivelocidade de um observador é o vetor tangente à sua linha de mundo quando o parâmetro usado sobre a linha de mundo é o tempo daquele observador, o tempo físico daquele observador. Tudo bem? Muito bem. Então, isso aí é o tempo sobre uma curva. Mas e distâncias espaciais? Como é que eu meço distâncias espaciais macroscópicas se eu não quero mais só ficar me restringindo a observadores inerciais, certo? Bom, não dá para fazer mágica, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora é parar de falar de observadores isolados, únicos, individuais, e passar a falar de família de observadores,
tá? E uma família de observadores nada mais é do que uma congruência de linhas de mundo tipo tempo, ou seja, um conjunto de linhas tipo tempo, né, de linhas de mundo tipo tempo, que em cada ponto, por cada evento da região que você está tratando, está interessado, passa uma e apenas uma linha de mundo, ou seja, não há cruzamento de linhas de mundo. Então, isso é o conceito de família de observadores. E essas linhas de mundo, elas poderiam ser inerciais, mas não necessariamente. Tá? Então, só que, né, pictoricamente, eu poderia ter um conjunto, estou desenhando algumas linhas de mundo, né, mas é uma congruência. Então, por cada evento aqui, tem outras linhas de mundo, tá certo? Mas que eu não estou desenhando e não há cruzamento entre elas. Localmente, e aí, bom, em cada evento delas, elas têm a sua próprio vetor tangente, tá certo? Ortogonal a esse vetor tangente, localmente, a gente pode determinar o que são as seções puramente espaciais para aqueles observadores em cada evento, né, de suas linhas de mundo, tá? E se tiver sorte, nem sempre isso ocorre, mas às vezes acontece de você poder juntar nessas definições locais e isso dá origem a definições globais de superfícies de simultaneidade, tá? Que não necessariamente mais vão ser espaços euclidianos, tá? Não necessariamente, mas vão ser né, um conceito mais generalizado, que a gente vai ver mais disso em relatividade geral, mas são variedades riemannianas, são variedades tridimensionais com geometria riemanniana, tá? O caso mais simples, evidentemente, é quando essa variedade é um espaço euclidiano tridimensional. Mas agora não necessariamente vai dar um espaço euclidiano tridimensional essa superfície de simultaneidade. E pior, nem sempre dá para você pegar as definições locais e juntar elas, né, conseguir encaixar elas de maneira suave para formar uma superfície de simultaneidade global. Tá? Tem uma condição matemática chamada teorema de Frobenius, que a gente vai ver mais adiante, quando de fato dá a condição, né, necessária e suficiente para que se consiga fazer isso, para que localmente você consiga colar, né, entre elas essas definições locais para formar essas superfícies globais. Tudo bem? Mas tudo bem, não tem problema. O fato é, se a gente tiver agora um campo vetorial UA, esse campo vetorial então vai estar fazendo o quê? Vai estar dando, né, as direções que são as direções das linhas, as direções tangentes às linhas de mundo dessa família de observadores, tá? E se você agora tiver uma curva, não são essas coisas, se você tiver agora uma outra curva dada por um XA de lambda, tá? Que satisfaz essa propriedade aqui, ó, o que essa propriedade está dizendo? Está dizendo o seguinte, o produto escalar, né, o produto interno do vetor U, que dá a direção tangente dali, ou seja, dá a direção dá a direção que é localmente, puramente temporal para aquela família de observadores naquele ponto, no ponto onde você está fazendo essa conta, né? E se a derivada dessa curva, que nada mais é do que o vetor tangente a essa curva, se o produto escalar dos dois, ou o produto interno dos dois, for zero, significa o quê? E isso for verdade ao longo de toda a curva, né, significa que essa curva ela é puramente espacial, não para um observador dessa família, mas para a família de observadores. Cada observador só vai poder julgar a curva na sua vizinhança, na vizinhança pela qual ele passou. E vai dizer, aqui essa curva ela é puramente espacial para mim, tá? E qual é o tamanho dela? Aí lá eu posso usar aquela expressão, né, o análogo da expressão que a gente usou para calcular tempo próprio, agora eu posso usar, porque se para ele esse segmento da curva que está só na vizinhança dele, se para ele é puramente espacial, então o intervalo invariante entre elas, entre aqueles dois eventos, né, dá a distância física ao quadrado daqueles dois eventos, de acordo com ele, né, para quem aquela curva, naquele segmento é puramente espacial. Mas se isso vale para cada um dos observadores pelos quais aquela curva tipo espaço cruza, né, passa, então cada um deles pode medir a distância localmente, qual é o tamanho daquele pedaço da curva, e depois eles se comunicam, somam todos esses valores, e isso vai dar o comprimento próprio dessa curva de acordo com essa família de observadores. Tá certo? Então, para você medir distâncias, né, ou comprimentos, distâncias físicas macroscópicas, né, você tem que dar uma prescrição de quem é a família de observadores que vai estar medindo essa distância espacial, esse comprimento. Tá?
Bom, agora vamos usar essa noção de família de observadores e de seção espacial, né, curvas puramente espaciais para a família de observadores, no chamado paradoxo do carrossel, tá? Bom, qual é o enunciado do paradoxo do carrossel? O paradoxo do carrossel envolve o seguinte sisteminha. Então, eu tenho aqui uma plataforma girante, tá? De raio R e girando com velocidade angular ômega, tá? E eu coloco uma família de observadores, não um, eu só vou desenhar um, tá? Porque eu não sou um hábil desenhista, não sou um artista, né? E ia contaminar muito a figura. Mas imaginem que aqui esse carinha que eu desenhei, na verdade, ele tem vários colegas dele que estão espalhados por todo o perímetro do carrossel. Tá? Então, eles estão espalhados por todo o perímetro do carrossel. Então, é uma família de observadores que está girando junto com o carrossel. Tudo bem? E além disso, eu vou ter uma família de observadores, que eu, de novo, eu só estou desenhando um, mas eu vou ter uma família de observadores inercial, tá? Que está aqui próximo ao perímetro do carrossel e vendo esse carrossel girar. De novo, eu só desenhei um, mas você pode imaginar que há cópias, né, ou colegas desse observador inercial parados ao longo de todo o perímetro do carrossel aqui. E eles estão olhando, né, trocando informação ou com os observadores que estão lá rodando em cima do carrossel. E o paradoxo vem na seguinte formulação, né? Se cada um desses, se todos esses carinhas vermelhinhos aqui estiverem segurando uma régua, tá? Que é idêntica quando eles estavam parados, a régua vermelhinha, que esses observadores vermelhinhos vão carregar, e as réguas azulzinhas, que os observadores azulzinhos vão estar segurando, elas são idênticas, mesmo comprimento, elas são idênticas, certo? Mas, quando esse carrossel está em movimento, né, esse observador aqui, a gente já viu isso na aula passada, esse observador vai dizer que a régua a régua vermelhinha, né, que está ali ao longo do perímetro do carrossel, ela vai estar contraída em relação a dele, certo? Ela vai estar contraída em relação a dele. Só que esse fenômeno, ele é simétrico, então o observador aqui vermelhinho, olhando para a régua do observador azulzinho aqui, vai dizer, olha, a régua do observador azulzinho é que está contraída em relação à minha, certo? Qual é a conclusão que vai chegar? Bom, não há dúvidas de que o perímetro do carrossel para os observadores que estão aqui parados vale 2πr. Se o raio é R, né? Se o raio desse carrossel é R, não há dúvidas, né? O valor do perímetro do carrossel aqui é 2πr. Tanto o observador azul quanto o observador vermelhinho concordam que os observadores azuis medem um perímetro de 2πr para o perímetro do carrossel. Certo? Então, olha lá, eu estou dizendo o que ambos concordam. Ambos concordam que quando os azuis medirem o perímetro do carrossel, dá 2πr. Tá? Isso é... O azul simplesmente vai lá contar, cada um deles tem uma régua, cada um mede localmente aqui o perímetro do carrossel, der uma circunferência de raio R, eles vão ver que vai somar 2πr. Tá? Os vermelhinhos, eles vão olhar, né? Eles também vão olhar, eles podem olhar as réguas azulzinhas, né? E ver quantas réguas azulzinhas foram necessárias para fechar o perímetro. Eles olham na marcação da régua azulzinha, porque não são eles que estão medindo em relação a eles querem saber qual é o valor do perímetro que os azuis medem, certo? E aí eles vão ver, olha, a régua dos azuis, que são réguas honestas, embora esteja contraída em relação a mim, mas isso é um efeito relativístico, eles sabem que os vermelhinhos sabem que a régua azulzinha é uma régua honesta, e eles vão contando quantas réguas azulzinhas precisa para dar uma volta completa no carrossel, à medida que eles vão girando, né? Eles podem me identificar, Daniel, esse azulzinho que eu tenho o número 0, né, no peito dele, beleza. Aí ele está girando, ele vai contando quantas réguas azulzinhas ele está vendo à medida que está girando, e quando chegar nesse observador que está com o crachá 0 aqui, né, ele vai falar, ah, beleza, já deu uma volta completa, quantas réguas azuis precisaram, qual é a marcação da régua azul, e, portanto, então faz a multiplicação, e eles vão concordar, então, que as réguas azuis estão medindo um perímetro de 2πr para o carrossel. Então, ambos os observadores concordam facilmente que o perímetro desse carrossel, de acordo com os observadores azuis, é 2πr. Tá? O ponto agora é o seguinte,
qual é o perímetro do carrossel de acordo com os observadores vermelhos, tá? E aí eu vou agora fazer o raciocínio dos dois. Dos dois tentando responder a essa pergunta, tá? E a pergunta é, qual é o perímetro do carrossel de acordo com os observadores que estão sobre o carrossel? Como que o azulzinho vai raciocinar? Ele vai raciocinar da seguinte maneira. Olha, esses observadores, né, para medir, para os observadores vermelhos medir qual é o perímetro do carrossel, eles têm que enfileirar, e lembrando, né, que esses observadores vermelhos estão distribuídos ao longo do perímetro do carrossel. Então, o que os observadores vermelhos têm que fazer? Eles têm que enfileirar as réguas deles, que são as vermelhinhas, ao longo do carrossel, e ver quantas réguas cabem ao longo do carrossel, certo? E aí fazer a multiplicação de quantas réguas couberam. Só que, se vamos supor que couberam 10 réguas azuisinhas aqui, esse azulzinho sabe que foram precisos 10 réguas azuisinhas para dar o perímetro aqui, certo? Como a régua vermelha está contraída, para fazer a mesma curva, para dar a volta no mesmo perímetro aqui, o azulzinho vai dizer o seguinte, olha, o vermelhinho vai precisar de mais réguas do que só 10. Eu precisei de 10, mas olha como a minha está em comparação à dele. Certo? Como a dele está contraída, ele vai precisar de mais réguas para dar a volta nessa mesma curva. Certo? E, portanto, só que cada régua, o azulzinho sabe, a régua vermelha também é uma régua honesta, é que não, ela está contraída em relação a dele, mas o observador vermelhinho está vendo a régua vermelhinha do tamanho correto. E se está precisando de mais do que 10 réguas vermelhinhas para dar a volta completa, então a conclusão que o observador azulzinho chega com respeito a qual é o perímetro que o vermelhinho mediria é o seguinte, o vermelhinho vai medir um perímetro maior do que eu estou medindo, porque ele está precisando de mais réguas para completar o perímetro do carrossel. Só que as réguas dele, no referencial dele, são idênticas às minhas réguas no meu referencial. Se 10 réguas minhas no meu referencial deu 2πr, mais réguas do que 10 dele no referencial dele vai dar mais do que 2πr. Então, a conclusão que o azulzinho chega é os vermelhinhos, quem está sobre o carrossel vai medir um perímetro do carrossel que é maior do que 2πr para um carrossel de raio R. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos ver o procedimento que o vermelhinho vai usar. O vermelhinho vai fazer o seguinte, um só, tá? Ele nem vai trocar informação com seus vizinhos. Todos eles podem fazer o mesmo raciocínio, mas eu vou dizer o raciocínio de um deles, tá? O raciocínio de um deles é o seguinte. Lembra que eu falei que ele pode, né, eu posso ter um desses aqui, embora tenha outros observadores colegas distribuídos aqui ao longo de todo esse perímetro, cada um deles pode ter um crachá diferente que os observadores que estão girando podem usar para determinar quando que o carrossel completou uma volta. Tá? Então, vamos supor que esse daqui está com um crachá escrito 0. E aí, beleza. O que esse cara vai fazer? Ele vai contar... Ele está parado, então ele não vai usar a régua dele, ele vai usar a régua azulzinha. Tá? Ele vai ver quantas réguas azulzinhas precisa para dar uma volta completa no carrossel. Então, ele está contando. Passei pelo 0, beleza. Agora eu vou... Pelo cara, né, pelo observador número 0, azulzinho 0, agora eu vou contar quantas réguas os azulzinhos estão usando para dar uma volta, né, para medir o perímetro do carrossel. E quantas eles vão medir? No exemplo que eu dei, vão medir 10, tá certo? Eram 10 réguinhas azuis que precisava para dar a volta no carrossel. Então, o vermelhinho, quantas réguas azuis ele vai ver dando a volta no carrossel? Ele vai ver 10, certo? Só que agora ele vai inferir, bom, se precisou de... Então, assim, o perímetro do carrossel no qual eu estou, ele está sendo completamente, né, circundado por 10 réguas azuis. Só que as réguas azuis são menores do que as réguas dele no referencial dele. Então, se está cabendo 10 réguas azuis, ele conclui que, olha, não vão caber 10 réguas minhas vermelhas que eu estou segurando aqui. E, portanto, o perímetro do meu carrossel, no qual eu estou, né, o perímetro do carrossel, para mim, ele é menor do que 2πr, porque não vão caber 10 réguas vermelhas, porque a régua azulzinha que coube 10, ela está contraída. Se couberam 10 réguas azulzinhas contraídas para dar a volta completa, então não vão caber 10 réguas vermelhas que não estão contraídas, e, portanto, então, o tamanho do meu carrossel vai ser menor do que o tamanho medido pelos azulzinhos.
Mas isso já foi desde o começo estabelecido. O tamanho medido pelos azulzinhos é 2πr. Então, eu vou medir maior, né? Então, o paradoxo aí que aparece, né? De acordo com o pensamento do azulzinho, o observador vermelho, o observador sobre o carrossel deveria medir um perímetro do carrossel que é maior do que o que ele está medindo, ele próprio, azul, certo? Enquanto que, pelo raciocínio do vermelhinho, o perímetro que ele, vermelhinho, sobre o carrossel, vai medir para o carrossel é menor do que está sendo medido pelos observadores que estão parados em terra, só vendo o carrossel girar. E a pergunta é, quem tem razão? Ou, em outras palavras, qual é, de fato, o comprimento do carrossel de acordo com os observadores que estão sobre o carrossel? Tá? Como resolver essa situação aparentemente paradoxal? Bom, como a gente já argumentou desde o começo, né, esses aparentes paradoxos, eles aparecem justamente porque a gente não está visualizando, né, essas situações onde no palco que de fato é absoluto, tá certo? Que é o espaço-tempo, e não essa separação de tempo e espaço, né, e comparando como se o espaço fosse igual para os dois, né? Então, a melhor maneira da gente resolver esse paradoxo é, de fato, formulando, né, e descrevendo o movimento desses dois observadores e esse sistema, não só, né, numa sequência de, não só imaginar como uma sequência de situações a tempos constantes, né, situações espaciais, configurações espaciais que evoluem com o tempo, mas visualizar realmente no espaço-tempo. E se a gente vai visualizar no espaço-tempo, bom, tudo que importa aqui é realmente o perímetro do carrossel, tá? E as trajetórias, quais são as linhas de mundo dos observadores que estão parados em terra, né, em torno do carrossel, e dos observadores que estão sobre o carrossel, no perímetro, girando junto com o carrossel. Tá? O perímetro do carrossel, que espacialmente é uma circunferência, se a gente visualiza no espaço-tempo, na direção temporal ele está evoluindo, né? E eu poderia desenhar como um cilindro, né? Então, tudo bem? É um cilindro. E aí, então, tá aqui, ó. Isso aqui está representando, né, o lugar geométrico aqui da borda do carrossel, né? Mas num diagrama de espaço-tempo, tá? E eu também estou desenhando o quê? As linhas tracejadas pretas estão dando as linhas de mundo dos observadores inerciais, que aqui eu desenhei de azulzinho. Peço desculpas por essa incompatibilidade, né, de cores, tá? Mas aqui as linhas de mundo pretas aqui são basicamente as linhas de mundo dos observadores azulzinhos que estão parados aqui em torno, né? São inerciais, né? Isso é o importante. Eles são inerciais, mas eles estão aqui próximos ao perímetro do carrossel. Tá? Então, essas aqui são as linhas de mundo dos observadores inerciais que estão dando a volta, né? Estão circundando o carrossel. Tá? E em vermelho, eu estou representando a linha de mundo dos observadores que estão distribuídos ao longo do perímetro do carrossel, mas estão girando com o carrossel. Tudo bem? Então, por enquanto, o importante é isso, as linhas tracejadas, as linhas de mundo dos observadores inerciais, as linhas tracejadas pretas, e as linhas tracejadas vermelhas, as linhas de mundo dos observadores que estão girando sobre o carrossel. Tá? Bom, vamos lá. Como é que eu descrevo o cilindro? Tá? Esse cilindro que dá o lugar geométrico no espaço-tempo, né, dos eventos que pertencem ao perímetro do carrossel, bom, um cilindro, né, eu tenho, é uma circunferência, mas varrida, né, na direção adicional, que no caso aqui é uma direção temporal, né. Então eu espero que não seja difícil para vocês verem que se a gente adotar uma base tetrada, por conveniência, num evento lá do centro, por simetria, tá? Então eu estou adotando uma base tetrada estou adotando um ponto de referência, um evento de referência lá no centro do carrossel, em algum instante, não importa onde, pode ser aqui embaixo ou aqui em cima, não importa onde, mas lá no centro do carrossel, tá? E eu estou escolhendo o vetor zero, né, o vetor que dá a direção temporal dessa tetrada, com a mesma direção das linhas de mundo dos observadores inerciais, tá certo? E a direção 3 dessa tetrada, o E3, seria o vetor perpendicular aqui ao plano do carrossel, tá? De maneira que eu posso desprezar a direção 3, porque nada está acontecendo na direção espacial 3 aqui,
tá? Então, o problema, então essa é a direção 3 é a direção que eu suprimi, né, para poder fazer um diagrama espaço-tempo aqui, tudo bem? Muito bem, então o que acontece, né? O perímetro do carrossel, na seção que é de t constante, né, de tempo constante para esses observadores aqui, é uma circunferência, então eu posso parametrizar ela por um ângulo θ, tá certo? Então, de raio R, cosseno θ na direção x, na direção 1, pode ser a direção x, se você quiser para chamar ela assim, e um seno de θ na direção 2, ou na direção y, tá certo? E na direção temporal é simplesmente uma coisa que é linear. Certo? Então, um evento qualquer desse perímetro, um evento qualquer desse perímetro aqui, né, desse cilindro, vai ser caracterizado, vai ser localizado por um valor de t e um valor de θ, certo? Beleza. Bom, isso aqui as linhas de mundo do observador O a gente já construiu para ser assim, né? São as linhas de mundo que têm θ igual a constante, certo? Porque elas estão paradas aqui na descrição dessa minha base tetrada, né? Elas têm um θ que é constante, só evolui na variável t, certo? Então são essas retas verticais aqui. Ou seja, se eu calculo o vetor tangente, né, eu tenho que tomar a derivada dessa expressão aqui, que é uma função de duas variáveis para poder dar essa superfície cilíndrica aqui, né? Mas as linhas de mundo aqui têm θ constante, então basta a direção tangente vai ser a derivada dessa expressão, mas mantendo θ constante. Bom, depende de t e de θ. Se eu derivo isso aqui mantendo θ constante, significa que eu estou derivando na direção de t, certo? E aí, para derivar na direção de t, eu tomo a derivada parcial aqui e você vê que dá simplesmente c é zero. Isso daqui é a quadrivelocidade desses observadores, tá? Por quê? Porque, primeiro, é o vetor tangente às suas linhas de mundo, e segundo, se você calcular a normalização disso daqui, é só você pegar GAB, o A, o B, e você vai ver, pela definição de base tetrada, que isso aqui vai dar menos c quadrado, tá? Então, esse daqui é a quadrivelocidade dos observadores aqui azulzinhos, tá? Essas linhas aqui, dadas por essas linhas de mundo tracejadas aqui. Muito bem, e o que é seção espacial? Bom, a gente sabe, né, para os observadores inerciais, seção espacial aqui é t igual a constante, né? Vamos checar só que é de fato. Bom, se o t é constante, significa que as curvas espaciais, os vetores tangentes, eu tenho que tomar a derivada em relação ao outro parâmetro, o parâmetro que está variando. Se o t é constante, só está variando na direção espacial, só está variando o outro. Se eu tomo a derivada desse x em relação a θ, né, desaparece isso daqui, aqui estou tomando a derivada, e é fácil vocês verificarem que se eu pegar a métrica, né, e fizer o produto escalar desse U com esse SA aqui, dá zero, certo? Mostrando que, de fato, esse vetor aqui é um vetor tangente, né? É o vetor tangente à curva que, para esses observadores aqui, são puramente espaciais. Que não é difícil de ver qual é, né? T constante dá, por exemplo, essa circunferência da base, ou essa circunferência aqui do topo, ou qualquer circunferência plana, né? Qualquer circunferência aqui, em qualquer posição, né? Em qualquer instante desse cilindro aqui, em qualquer t igual a constante, eu tenho aqui uma curva que, para esses observadores, é puramente espacial. E para calcular o comprimento dela, a gente já sabe, mas só para, né, aplicar a fórmula, o que eu faço? Uso aquela expressão, eu integro no parâmetro, o parâmetro vai de quanto a quanto? Bom, aqui eu tenho uma circunferência, para fechar a circunferência, eu sei que o meu θ vai de 0 a 2π, por exemplo, né? Então, de 0 a 2π, integral em θ, da norma do vetor tangente. Se eu pego esse vetor tangente, calculo a norma, dá R, e, portanto, isso aqui vai me dar 2πr, que é o que a gente já sabia. O comprimento do carrossel, né? O comprimento da curva puramente espacial que descreve o perímetro do carrossel para os observadores inerciais é 2πr. Tá bom. O perímetro do carrossel é 2πr, certo? Agora o ponto. Vamos ver para os observadores que estão se movendo com o carrossel. Para esses observadores que estão se movendo sobre o carrossel, a linha de mundo deles é essa tracejada vermelha aqui, certo? Bom, é fácil ver qual é a equação dessa linha de mundo, porque é só você considerar que, em relação aos observadores inerciais, eles estão fazendo um movimento circular uniforme, certo? Porque tem uma velocidade angular ômega aqui constante. Tá? Então, se é um movimento circular uniforme, o ângulo, né, a posição angular deles está variando linearmente com o tempo. O θ de cada um deles é um ômega-t mais uma constante, onde essa constante só está dizendo qual é desses observadores que você está pegando. Certo? Diferentes θ0 está me referindo a diferentes observadores aqui ao longo da plataforma.
tudo bem? E se eu substituir isso aqui, nessa expressão, onde tem θ aqui, nessa equação do cilindro, se eu substituo que o θ, ele está, para cada observador, o θ está vinculado ao t, né? Isso vai fazer com que essa minha função aqui seja uma função de uma única variável, no caso t, né? Porque o θ depende de t, aqui tem uma dependência em t, aqui tinha uma dependência em θ, mas para descrever o observador que está em movimento circular sobre o carrossel, eu tenho que vincular o θ como sendo uma função de t. Está aqui essa função. E aí, isso aqui me vira uma função de uma variável, t. E para calcular o vetor tangente a essa linha de mundo, basta eu tomar a derivada. Então, se eu tomo a derivada, né, dessa função em relação, derivada total, certo? Derivada total em relação a t, né? Significa, ou seja, eu tenho que realmente derivar, fazer derivações implícitas também, né? Então, quando aparece o θ, eu tenho que derivar em relação a θ, mas depois tenho que multiplicar pela derivada do θ em relação a t, porque o θ depende de t. O fato é, depois de feito tudo isso, a gente tem essa expressão. Então, essa expressão está me dando o quê? Está me dando a expressão de qual é o vetor tangente a essas linhas de mundo desse observador. Não é a quadrivelocidade ainda, tá? E eu nem vou calcular qual a quadrivelocidade, porque ela não é relevante para os nossos propósitos aqui. Então, esse daqui não é essa quadrivelocidade U aqui, é proporcional a ela, mas não é ela. Por quê? Porque para ser quadrivelocidade não é qualquer vetor tangente, é o vetor tangente normalizado a menos c quadrado, certo? Se vocês calcularem a normalização disso daqui, vocês vão ver que não está dando menos c quadrado. Não importa, está dando também a direção da linha de mundo, só que não está normalizado. É só isso, tá? Muito bem. Agora, para eu determinar quais são as direções, qual é a curva, né, ao longo desse perímetro do carrossel, ao longo desse cilindro, que é puramente espacial para esses observadores, eu tenho que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar essa função, considerar, né, que eu tenho que achar a curva aqui nesse perímetro, certo? Qualquer evento, qualquer ponto aqui desse cilindro tem essa cara, tá? Diferentes curvas vão ser o quê? Basta eu dar como que o t depende do parâmetro dessa curva e como que o θ depende do parâmetro dessa curva. Ou seja, se eu vinculo tanto t quanto θ a serem uma função de um dado parâmetro, lambda, por exemplo, isso me descreve uma curva sobre esse cilindro. Tá? Mas qual é a condição que eu tenho que ter para uma curva ser, de fato, qual é a condição que eu tenho que ter para uma curva ser puramente espacial para esses observadores OTIL, ou vermelhinhos? Bom, eu tenho que ter um xa de lambda, certo? Quem é xa de lambda? É xa de t de lambda, θ de lambda. Eu não sei quem é t de lambda e θ de lambda, mas se eu quero uma curva, eu tenho que vincular tanto t quanto θ serem funções do parâmetro da curva, e de tal maneira, para ser puramente espacial para esses observadores, de que o vetor tangente a essa curva, como que eu calculo o vetor tangente, eu derivo essa função em relação ao parâmetro da curva, dxa de lambda. Isso vai me dar o vetor tangente a essa curva que eu quero que seja puramente espacial para os observadores OTIL. Bom, a imposição de que é puramente espacial para os observadores OTIL é que ela é ortogonal à direção tangente à linha de mundo, que foi dada aqui, foi calculada aqui em cima. Então, eu quero impor isso daqui, certo? Eu quero impor isso daqui. Fazendo as contas, levando em conta que eu tenho essa expressão para o xa de t e θ, né? Eu posso fazer isso daqui, ó. Vai aparecer o dt de lambda, porque eu estou derivando em relação a lambda, e não em relação a só a t, e nem a θ, eu estou derivando em relação a lambda. Então, vai me aparecer aqui a derivada de t em relação a lambda, mas aparece também um termo da derivada de θ em relação a lambda. Então, isso aqui me dá uma equação, vinculando as derivadas, tanto do t quanto do θ, em relação a esse parâmetro. Tá? E como está dando igual a zero, repara que, na verdade, nem importa muito qual é o parâmetro, porque isso daqui me permite, né, se eu faço uma regra da cadeia aqui inversa, né, isso aqui me permite expressar t como função de θ, ou θ como função de t. Né? Daqui eu tiro que dt de θ tem que ser r quadrado sobre c quadrado. Ou seja, eu posso considerar o próprio θ como sendo o meu parâmetro da curva, né? Por exemplo, se eu escolher o próprio θ como parâmetro da curva, isso aqui me dá 1, e isso aqui me dá dt de θ. E aí eu tiro que o dt de θ vale isso daqui. E, portanto, o t como função de θ, nessa curva que eu estava querendo encontrar, né, nessa curva que representa uma curva que é puramente espacial para os observadores que estão sobre o carrossel, né, essa curva, como é que ela desenharia ela aqui em cima desse cilindro? É fácil, à medida que o θ vai mudando, o t também vai mudando.
que no fundo é essa curva sólida que eu desenhei aqui em vermelho. Ou seja, à medida que você vai dando a volta, né, nesse cilindro, a sua variável que está dando aqui essa variável, né, nessa direção, né, ela está aumentando. Então, te dá uma hélice, não te dá uma curva fechada, certo? E isso é a fonte de boa parte dessa ambiguidade, ou desse paradoxo de qual é o comprimento que o observador vermelhinho vai medir para o perímetro do carrossel. Porque quando você tem uma curva fechada, que era o caso aqui do perímetro do carrossel para os observadores inerciais, estava uma circunferência. O tamanho da circunferência acabou, está determinado, você calcula lá. Você tinha que integrar de 0 a 2π no ângulo θ. Certo? Só que agora, repara que a curva que é pura, né, as curvas que são puramente espaciais para esses observadores que estão sobre o carrossel, elas não são curvas fechadas, na verdade elas são curvas infinitas, elas teriam, a rigor, o comprimento delas mesmo seria infinito. Só que você tem que dar uma prescrição. Não, mas espera lá, para eu medir o que é o perímetro do carrossel para eles, eu meço de onde até onde, certo? Por exemplo, então, é isso que a gente vai fazer. Quem é o vetor tangente? Então, a gente descobriu qual é a cara do vetor tangente a essa curva aqui, as curvas que são puramente espaciais para esse observador. Por quê? Porque a gente descobriu quem é dt dθ. Né? E lembrando, né, como a cara Então, é só substituir esse dt dθ na expressão, né, para a derivada de x d lambda. Então, toma dx d lambda aqui, né, que no fundo é o lambda é o próprio θ nessa minha expressão. Então, vai ficar aqui c dt dθ, e aqui vai ficar a derivada em relação a θ mesmo. Vai ficar menos seno de θ, mais cosseno de θ aqui, certo? Está aqui, ó. Então, essa é a expressão que eu tenho para o vetor tangente à curva que é puramente espacial para esses observadores. O que eu faço para calcular o comprimento dessa curva, que é puramente espacial? Uso aquela expressão que a gente tinha de comprimento, né? Tenho que integrar de 0 até um certo valor final da variável θ, e essa vai ser o ponto que a gente vai ter que discutir, do que? Da integral de d do parâmetro, né? O comprimento, o elemento do parâmetro que eu estou usando, e aqui eu estou usando a norma do vetor tangente, certo? É só vocês fazerem as contas que vocês vão ver que a resposta final dá isso daqui, em termos do θf, do parâmetro da curva até onde você integrou, tá certo? Que, né, isso aqui vocês vão reconhecer como R ômega nada mais é do que a velocidade linear, né, de rotação do perímetro do carrossel. Isso aqui prontamente vocês reconhecem como sendo o inverso do fator de Lorentz, certo? Então eu tenho isso daqui. Aí vem a questão: até qual valor de θ eu tenho que fazer essa integração? De novo, no caso da curva, se a curva fosse fechada, era só integrar de 0 a 2π. Só que agora a curva é aberta, né? Se eu integrar, então eu vou integrar ao longo dessa curva. Se eu integrar de 0 a 2π, significaria que eu pararia aqui, ó, porque aqui é que o θ voltou a ser zero, né? Ou seja, deu uma volta completa, deu 2π, certo? Então daqui, ó, se eu integrar de 0 a 2π, eu estaria medindo daqui o comprimento dessa curva de acordo com esses observadores, para quem essa curva é espacial, tá? E eu estaria medindo até aqui só. E aí a gente vê que se eu medir de 0 a 2π apenas, o comprimento da curva vai ficar 2πr sobre gama, que é menor do que 2π, certo? Que é justamente que é equivalente a essa prescrição de medir o perímetro que o vermelhinho tinha pensado. Por quê? O que o vermelhinho pensou? Ele vai contar quantas réguas azuis tem para dar uma volta completa, certo? Mas para dar uma volta completa é esses 2π. Dar uma volta completa, né, voltar ao mesmo observador inercial. Para voltar ao mesmo observador inercial, ó, se esse aqui era o observador que estava com o crachá, né, com o número 0, significa o seguinte: o vermelhinho ele está vendo quantas réguas azuis, né, cabem no perímetro até voltar ao mesmo observador, tá certo? Até voltar ao mesmo observador. E aí só converter aquela distância, que seria 2πr para o observador azul, mas converter para o tamanho da régua dele. Como a régua dele está maior, a régua do azul está contraída por um fator gama, né? Então, se couberam, sei lá, se o número de réguas que couberam, né, ali, foi tal que a medida da régua era 2πr, mas aquelas réguas estão contraídas por gama, então o vermelhinho inferiria. Ah, não, então o comprimento, né, do meu carrossel é 2πr dividido por gama, certo? Ou seja, menor do que 2πr.
que é justamente esse valor aqui, se eu integrar de 0 a 2πr. Tudo bem? Só que será que é essa mesmo a melhor maneira? Ou seja, essa curva é aberta, então essa curva aqui, ela é, em princípio, infinita. Essa prescrição de que os observadores vermelhinhos, eles têm que medir o comprimento dessa curva espacial até chegar aqui, será que realmente esse é o mais razoável? Né? Será que é o mais razoável? Bom, a gente já viu que a resposta que o azulzinho daria é diferente. O azulzinho, o que, que o azulzinho daria? Ele contaria quantas réguas, né? Ele estaria contando quantas réguas vermelhas são necessárias para dar a volta, para né, dar uma volta completa aqui. E se vocês olharem aqui, ó, embora seja simétrico, né, ó, a distância, o tamanho da régua azul, que vai aqui de observador a observador, né, supostamente, é maior do que o tamanho da régua vermelha. Só que para o vermelho, ó, o tamanho da régua vermelha é que é maior do que o tamanho da régua azul. Então, de fato, a situação é simétrica. Isso daqui é verdade e isso daqui também é verdade. Certo? Então, ó, a situação é totalmente simétrica. Tá? E aí, o que, que o azul atribui que é o comprimento do carrossel para os observadores que estão sobre o carrossel? Ele vai contar quantas réguas vermelhinhas precisa para dar a volta no carrossel. E ele vai ver que como as réguas vermelhinhas estão contraídas, precisa-se de mais. Certo? Isso é equivalente ao invés do observador vermelho usar a curva, né, que para ele é espacial, mas medir o tamanho dela só até aqui, medir até voltar nele mesmo, ó. Que esse sim é o mais razoável, certo? Ou seja, é mais razoável, ao invés do observador vermelhinho fazer essa prescrição indireta de, olha, vou contar quantas réguas azuis tem, para dar uma volta completa, e depois eu uso o fato de que essa régua azul está contraída. E, portanto, o perímetro do meu carrossel é menor do que 2πr, tá? Por um fator gama, é mais razoável, na verdade, ele trocar informação com seus colegas, ou seja, com os outros membros da sua família de observadores, ou seja, a família de observadores a qual ele pertence. Certo? E se ele trocar informação com a família de observadores a qual ele pertence, ele vai ver que tem mais réguas, né? Porque ele pode contar, cada um está carregando uma régua. Ele vai perceber que precisou de mais gente, precisou de mais régua para realmente dar a volta, para que essas réguas paradas realmente dessem a volta no carrossel. E isso é claro aqui, ó. Tá? Então, porque basicamente foi isso que o azulzinho estava vendo. À medida que o carrossel ia girando, ele ia vendo quantas réguas vermelhinhas tinham ao longo do carrossel. Como as réguas vermelhinhas estavam menores do que a dele, ele vai concluir que precisam de mais réguas vermelhinhas do que os azulzinhos precisaram. Certo? E como que o vermelho chega à mesma conclusão? Se ao invés de integrar nessa curva que para ele é espacial só daqui até aqui, ele integrar até dar uma volta completa. Bom, como a curva não é fechada, o que é uma volta completa? Para os observadores vermelhinhos, se a linha de mundo dele é essa daqui, ó, vocês concordam comigo que é mais razoável considerar que para ele deu uma volta completa se ele considerar essa curva não parando aqui, porque quando essa curva parou aqui, ele já não está mais ali, ele já não está mais aqui. Ele andou, ele está aqui, ó. Então, o que para ele seria a mesma posição espacial, teria que vir até aqui. E aí sim, se você pega e você calcula, isso eu deixo como exercício para vocês, né? Calcular, né? Até aqui, qual vai dar, ou seja, quanto que eu tenho que qual tem que ser o valor do meu θf, ou seja, até quanto eu tenho que integrar para vir até aqui. Não é complicado, tá certo? Fica claro que é o seguinte, é mais do que 2π. O meu θ tem que variar de 0, 2π ele pararia aqui, ele tem que ir um pouco além. O quanto além ele tem que ir, o quanto nesse intervalo de tempo, o, o quanto que o ângulo desse observador mudou. Só que o ângulo desse observador, ele satisfaz essa relação aqui, ó, θ igual a ômega-t. Pode considerar que o θ0 dele é zero, certo? Então, o θ dele é θ igual a ômega-t. Então, θ igual a ômega-t descreve essa curva aqui. Tá? Então, esse valor de ângulo aqui, o que é? É 2π mais ômega-t. Então, é só você pegar nessa expressão aqui, ó, que dá o comportamento, que dá ao longo dessa curva espacial, qual é a dependência, né? Qual é a relação entre t e θ, e aqui nesse θ você substitui ômega-t mais 2π, certo? Quando você pega nesse θ aqui e põe essa constante igual a zero também, né? Você pode fixar que o t aqui era zero,
certo? Quando o θ era 0, o t era 0. Então, a curva partiu daqui, né? Então, essa constante aqui é 0. E nesse θ, você vai calcular o quê? Quando que deu 2π mais ômega t. Então, nesse θ, você coloca 2π mais ômega t. Quando você fizer isso e resolver, né, quem é o tamanho dessa, e resolver quem é o θ, e substituir aqui embaixo e ver qual é o tamanho do comprimento, né, do comprimento dessa curva aqui, até voltar no mesmo observador girante, tá certo? Até voltar no mesmo observador girante. Qual é o comprimento dessa curva? Medido por eles, pelos observadores girantes, você vai ver que dá 2πr vezes gama. Ou seja, dá maior do que 2πr. E aí sim você conciliou as duas visões. Ou seja, então, de fato, quem tinha razão lá no enunciado do paradoxo era o azulzinho. O azulzinho é que tinha acertado qual era o comprimento, qual era o perímetro que os vermelhinhos, que quem está sobre o carrossel mede para o carrossel, mede um perímetro maior, certo? Mede um perímetro maior. E como que os vermelhinhos chegam à mesma conclusão, né? Bom, é fácil, é só eles se comunicarem entre eles, ver localmente quanto que cada um está medindo para o pedacinho do carrossel, e aí, de novo, é a importância da família de observadores. Cada observador desses sentado aqui em cima, ele está medindo o tamanho do perímetro do carrossel só localmente. E aí você vê quantos precisaram para fazer a medida e você chega à conclusão de qual é a medida que essa família de observadores atribui para esse carrossel. E como que isso sai da conta? Sai desse jeito. Você tem que medir o comprimento dessa curva, que é puramente espacial para essa família, saindo de um dado observador até voltar ao mesmo observador. Mesmo que a curva não seja fechada, né, no espaço-tempo, é isso que pelo menos esses observadores vão considerar como se fosse uma curva espacial, certo? Uma curva que para eles é fechada espacialmente, tá? Embora não seja fechada no espaço-tempo. Tudo bem? E aí as coisas se conciliam. Então a mensagem final é, de acordo com a família de observadores girando junto com o carrossel, o raio do carrossel não muda, porque é na direção perpendicular ao movimento, só que o perímetro do carrossel é maior do que 2πr. Tá? Muito bem. Então, para finalizar, eu vou só propor aqui um exercício para vocês, né, uma outra análise para vocês. Uma coisa importante que vale a pena mencionar é o seguinte, o que fisicamente quer dizer o fato de que essa curva, que é uma curva puramente espacial, ou seja, o que esses observadores atribuem como sendo simultâneo, né? Então, por exemplo, esse observador aqui vai considerar que esse evento é simultâneo a esse, localmente falando. E você pode fazer essa subdivisão, né? Ou seja, aumentar o número de observadores vermelhinhos aqui, diminuindo o espaçamento entre eles, realmente para a coisa ficar sempre local, né? O fato é, aqui são eventos que esse observador considera que foram simultâneos a esse, né? E isso cada observador pode fazer a mesma coisa. Para esse observador, esse evento é simultâneo a esse, que para um outro observador passando aqui era simultâneo a esse, e assim por diante. Você pode tentar, né, sincronizar relógios, né, dizer o que é o mesmo instante para esses observadores aqui, né? E esses observadores vão concordar localmente que um dado, né, esse evento é simultâneo a esse, que é simultâneo a esse, e assim por diante. Mas repara, ó, que quando dá a volta no carrossel, você chega que esse evento aqui, ele foi simultâneo, ele estava sendo localmente, passo a passo, considerando como, né, como sendo simultâneo a cada um desses, até chegar nesse, que obviamente não é simultâneo a esse. Isso aqui basicamente diz o seguinte, olha, em referenciais girantes é impossível, por princípio, você sincronizar relógios, tá? Não é possível sincronizar relógios em referenciais girantes. Se você adota essa prescrição, né? Olha, não, eu estou sobre um carrossel girando com o carrossel, tá? E tem eu e meus colegas que estamos densamente distribuídos ao longo do perímetro. E a gente vai sincronizar nossos relógios para a par. Então eu olho para o meu colega da esquerda, olha, sincroniza aí com o meu. Beleza. Aí o da esquerda dele vai sincronizar com o dele. O da esquerda do da esquerda vai sincronizar com o anterior. E assim por diante. Então a gente sincroniza, 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 sincroniza. Quando chegar em mim, vai estar desincronizado. Não tem como. E evidentemente que aí, bom, fui eu que comecei o processo de sincronização, não faz sentido agora eu sincronizar com o do outro. Certo? Isso mostra que há uma desincronia inevitável quando você está num referencial girante, né? Não dá para você sincronizar, botar todos os relógios sincronizados.
E aí você vai ter uma dessincronia no final que vai estar acumulada. O que você pode fazer para minimizar isso é, na verdade, pegar essa dessincronia final e distribuir uniformemente ao longo da cadeia. Então, ao invés do meu colega da esquerda sincronizar com o meu, a gente faz as contas e a gente sabe, olha, não sincroniza, não, atrasa, né? Na verdade, deixa eu ver aqui se é atrasar ou não. Eu teria que ver se aqui tem que atrasar ou não, né? Mas o fato é o seguinte, não sincroniza exatamente, não. Deixa uma pequena dessincronia entre o meu e o seu. E a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Quando chegar aqui no último para falar comigo, a dessincronia dele com relação ao meu vai bater com o que tinha sido combinado que fosse a dessincronia de cada um, certo? Que no fundo é meio que equivalente a você, embora o passar do tempo entre eles seja diferente, você usa você usa, né, uma superfície de simultaneidade do observador inercial para sincronizar todos. Bom, esses comentários aqui não são essenciais, tá? Eu não quero confundir mais vocês do que realmente esclarecer. Se for mas eu gostaria de instigar a curiosidade de vocês, para vocês pensarem um pouquinho mais nisso, até porque nós vivemos num referencial girante, tá certo? A Terra, ela gira. Né? Então, devido ao movimento de rotação da Terra, há uma dessincronia inevitável entre os relógios. É claro que para a gente isso também é meio que irrelevante, porque a gente não sincroniza, né? Nossos relógios não são sincronizados mesmo, tem fuso horário, porque o que realmente para a gente importa, né, é ver quais são as horas de sol e as horas de noite, tá certo? Então, assim, a gente já não sincroniza de qualquer jeito, né? Mas se a gente quisesse sincronizar nossos relógios, a gente teria problema de sincronização, né? Que com a precisão de relógios atômicos seria possível de você, de fato, verificar que não é possível você, por esse procedimento de sincronização, né, você não consegue fechar o procedimento de sincronização. Tá? Por que eu estou comentando isso? Bom, primeiro porque é a consequência física desse fato de que essa curva tipo espaço ela não fecha sobre si mesma. Tá? É a consequência física direta disso. E segundo, porque eu vou propor agora uma outra situação para vocês analisarem, que é a seguinte, é a mesma, na verdade, só que agora vamos envolver raios de luz nessa brincadeira. E vamos considerar só 2 observadores, não precisa de mais agora. Um dos observadores que eram inerciais, e um dos observadores que está lá sobre o carrossel, girando com o carrossel. E quando esses 2 observadores estavam na mesma posição, eles, né, emitiram raios de luz nas 2 direções tangentes, nos 2 sentidos, né, na direção tangente ao carrossel, e aí, através de uma sequência de espelhos, né, você conseguiu manter esses feixes, esses 2 raios de luz, né, sempre percorrendo o perímetro do carrossel, andando só no perímetro do carrossel. No espaço-tempo é isso daqui, tá certo? Então, aqui, quando nós dois nos cruzamos, nós emitimos raios de luz aqui em sentidos opostos, mas tangentes, né, ao perímetro do carrossel, e a gente manteve, através de espelhos, esses 2 raios de luz aqui confinados ao perímetro do carrossel. Então, o que vai acontecer, né? Esses raios de luz, eles vão lá para trás do carrossel, vão se cruzar e vão voltar. Não é difícil vocês se convencerem de que, do ponto de vista do observador inercial, ele vai estar, quando os 2 raios de luz voltarem, ele vai voltar simultâneo a ele, simultâneos na posição dele, tá certo? Aqui, ó. Então, foi emitido no evento P, aí o observador inercial está aqui, paradinho lá no espaço, os 2 raios de luz deram a volta no carrossel, se cruzaram lá no ponto diametralmente oposto, e quando eles voltam aqui para frente, eles se cruzam simultaneamente em mim aqui, no cara que ficou inercial. Bom, é inevitável que não seja a mesma coisa que vai acontecer para o observador OTIL, para o observador que está girando. Porque ele está girando num sentido, se os 2 eventos voltaram, se os 2 raios de luz voltaram simultaneamente em mim, e quando voltaram, o observador, né, que está girando não está na minha posição, né, porque se deu tempo só de um raio de luz dar a volta completa, certamente não deu tempo do observador que está girando dar uma volta completa, porque afinal de contas a velocidade dele não pode ser igual à velocidade da luz, né? Então ele não vai estar na mesma posição que eu. E se não está na mesma posição que eu, então para ele os raios de luz não vão ter atingido ele os 2 juntos, né? Os 2 raios de luz não voltam a atingir o observador vermelhinho juntos como atingir o observador pretinho, de linha de mundo pretinho aqui, certo? Então, ó, repara que o raio de luz vindo da direita, né, que foi esse raio de luz enviado para a esquerda aqui, né, mas que fez essa volta e agora está vindo pela direita, vai atingir esse observador antes do que o raio de luz que está vindo pela esquerda, porque foi emitido pela direita, certo?
E isso é bastante razoável. Do ponto de vista newtoniano, seria, na verdade, de qualquer ponto de vista, é muito fácil entender que é isso que está acontecendo, certo? Que é isso que vai acontecer. A questão, na verdade, não é determinar que é isso que acontece. É como conciliar isso com o fato de que mesmo esses observadores que estão girando, para eles a velocidade da luz é igual nas duas direções. E é, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se esse observador medisse a velocidade desses dois raios de luz, ele mediria C nas duas direções. E por quê? Porque o que é espaço para ele, né, se adequa para que a direção tipo luz seja tal que tenha sempre a mesma velocidade. Tá? Tanto é que se vocês voltarem no desenho anterior, vocês vão ver que esse raio de luz aqui continua sendo a bissetriz, né, dessa linha de mundo com o que para ele era aquela curva espacial, essa direção aqui é a bissetriz. Então, ou seja, para esses observadores girando, a velocidade da luz é igual nas duas direções. E como que é possível, então, conciliar isso com o fato de que o raio que foi num sentido atingiu esse observador girando antes do que o raio que foi no sentido oposto? E isso eu vou deixar, então, para vocês quebrarem a cabeça. Não é essencial para o curso, tá? Mas eu acho que é um exercício de quebra-cabeça legalzinho, né? Para vocês ficarem aí instigados, né? E incomodados até, como que dá para conciliar essas duas coisas. E a dica que eu dou é o seguinte, aquilo que eu acabei de falar sobre sincronização ser impossível é essencial para você realmente entender como que é possível que os observadores meçam, e aliás, lembra que é uma família de observadores. Então, assim, esses dois raios de luz estão passando, a cada instante, cada um deles está passando por um desses observadores que está girando, certo? Então, assim, todos eles concordam que quando o raio de luz passou vindo pela esquerda, e aí o observador pelo qual o raio de luz passou mede a velocidade da luz, e depois passa o raio de luz vindo pela esquerda, e ele mede o raio de luz, e assim, todos eles concordam, a velocidade da luz é sempre a mesma e é igual nos dois sentidos. Não tem dependência no sentido. E apesar disso, eles chegam em instantes diferentes. Como encaixar esses dois fatos aparentemente contraditórios, tá certo? E isso eu deixo para vocês, certo, pessoal? Então, é isso para a aula de hoje, tá? Queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima. A gente vai ter a discussão amanhã, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês essa aula agora e depois a gente discute ao longo dessa semana, a gente discute a aula anterior, que foi, né, a obtenção dos efeitos mais famosos, cinemáticos mais famosos da relatividade, que é a dilatação temporal e contração de Lorentz, mas agora numa visão mais geométrica, né, numa abordagem mais geométrica, e agora essa ideia de introduzir, né, família de observadores quando a gente quiser falar, para a gente poder se libertar da necessidade de sempre ficar tratando só de observadores inerciais, certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.